Recentemente, esse personagem super gente boa aí apareceu na série lá do Demolidor Renascido, né? Aí eu pergunto pra vocês conhecem o Muso? Porque o nome desse carinha aí é Muso. Vocês conhecem o Muso? O nome dele é inspirado nas musas, né? As musas são aquelas musas da arte, as ninfas da arte da mitologia grega. Por isso o nome do personagem é Muso. Mas apesar do nome incrivelmente exótico e muitas vezes relacionado à arte, o que ele tem de arte é literalmente uma arte macabra, já que o Muso é um dos personagens mais perturbados psicologicamente da galeria de vilões do Matt Murdock, do Demolidor. Ele fez o salto para as aparições nas telas recentemente em Demolidor Renascido, mas ele foi criado já para o Demolidor lá em Daredevil número 5, lá em Daredevil volume 5, na edição de número 11, isso no ano de 2016. Esse carinha aí, o Muso, é de fato um artista, ou se considera um artista. Ele faz telas, né? Ele pinta telas pela cidade. Só que ele não pinta qualquer tipo de tela. Ele pinta telas que mistura a tinta dele misturada com sangue humano. Isso mesmo. Ele mistura tinta com sangue humano para fazer as telas dele. A fase em que o Muso apareceu em Hell's Kitchen foi justamente a fase em que Wilson Fisk, o antigo rei do crime, ganhou o cargo de prefeito de Hell's Kitchen e tinha feito a lei anti-vigilante, né? Nessa lei, tinham perseguidos vários vigilantes, inclusive o nosso amigo Hector Ayala, vulgo Tigre Branco. O Tigre Branco tinha sido perseguido, assim como também aconteceu na série. Isso causou no Muso uma revolta, e a revolta dele era fazer o ativismo com a arte. Mas a arte dele era uma arte grotesca. Ele não fez simples painéis de tinta contra o governo, né, contra o modus operandi do Wilson Fisk. Não. Ele matou pessoas aleatoriamente, tá? Ele matou pessoas aleatoriamente, tal qual um serial killer. Ele não escolhe as vítimas, ele só mata. Pegou o sangue dessas vítimas, misturou na tinta e fez diversas artes, diversos painéis contra Wilson Fisk, né? Grafites ali contra o governo do Fisk. Só que ele fez esses painéis com tinta misturada com sangue. E, logicamente, o Fisk investigou e descobriu que era tinta misturada com sangue. E isso gerou também uma onda de controvérsias da mídia que apelidaram esse cara de Vincent Van Gogh, que leva o título desse vídeo. Vincent Van Gogh é uma referência ao grande pintor da vida real, Vincent Van Gogh. E o gore vem de brutalidade, né? Coisa grotesca, já que ele arrancava algumas partes do corpo ali e colocava também expostos como parte da sua arte macabra. O maluco psicótico via a si mesmo como um artista e um ativista acima de tudo. Ele não via ele como um criminoso. Então, quando a polícia e a mídia começaram a taxar ele de Vincent Van Gogh e taxá-lo de criminoso, e o próprio prefeito Fisk determinou uma força-tarefa para caçar esse cara em específico, ele ficou muito chateado porque ele queria ser reconhecido como um artista. Ele não queria ser reconhecido como um criminoso. Então ele começou a sequestrar policiais e matar policiais também, né? Além dos civis que ele já matava, e fazer outros painéis de arte. Porque na intenção dele, com esses painéis de arte, era só ficar para a história. Ele queria que o nome dele ficasse imortalizado como um dos maiores artistas do mundo. Como um cara que realmente era um grande pintor, e um grande idealista, e um grande ativista. Ele não entendia que a ideia grotesca dele de arte era, na verdade, um crime hediondo, né? Inclusive. A força policial que o Wilson Fisk criou e o próprio prefeito Fisk não foram os únicos a achar o nosso amigo Muso uma perturbação em Hell's Kitchen, fazendo com que o próprio Demolidor, que era um dos vigilantes, que até então o Muso era pró-vigilantes, né? O Muso era contra a lei que o Wilson Fisk criou, porque o Muso era um ativista, ele entendia que os vigilantes eram parte da arte de Hell's Kitchen, eram necessários. Mas quando o Demolidor viu o que ele estava fazendo, né, matando milhares de civis, matando policiais, misturando sangue em tinta e tudo mais, ele entendeu que o Muso era uma ameaça. Ameaça para os policiais, ameaça para os civis, ameaça para a própria Hell's Kitchen, o que fez o Demolidor ir atrás do Muso e entrar em confronto físico com ele algumas vezes.
Como o Muso não tinha nenhuma empatia pelo governo do Fisk e também era violento com a cidade, o que aumentava o índice de violência e diminuía a popularidade do prefeito, o próprio Wilson Fisk usou de métodos legais e até organizações criminosas que ele controlava para tentar capturar o nosso amigo aí, mas sem sucesso, já que ele também era brutal e violento o tempo todo. Mas, como eu disse, o próprio Demolidor também não via ele como um aliado, e sim como uma ameaça para Hell's Kitchen, o que fez com que uma aliança improvável surgisse. Sim, Wilson Fisk, o atual prefeito e rei do crime, uniu forças com Matt Murdock e o Demolidor para caçar o nosso amigo Muso. Ele conseguiu unir dois inimigos para pegá-lo. É aquela história, né? O inimigo do meu amigo é meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A sanidade do personagem Muso é questionável em um nível absurdo. No mínimo, ele é insano. Porque ele se considera um artista e quer que sua arte viva para sempre, que sua arte se torne imortal e que ele seja reconhecido como um dos maiores pintores da atualidade. Só que ele usa sangue e tinta, ou seja, sangue humano no meio da tinta. E para preservar esse sangue o mais fresco possível, ele não mata suas vítimas no primeiro instante. Ao contrário, ele as mata devagar e as preserva o tempo todo, o máximo que consegue. Isso faz com que o medo e a angústia, e o medo de morrer, a angústia, fiquem cada vez maiores nas próprias vítimas do muso, né? O que torna ele um tom de psicótico, um tom de psicose, que até então a gente não tinha visto em nenhum, ou em quase nenhum, dos vilões do nosso amigo Daredevil, né, do Demolidor ali, né? É óbvio pra gente que a sanidade do Muso é questionável e que o fato dele deixar as vítimas o maior tempo possível vivas para sangrar e para conservar o sangue no máximo que pode, para poder fazer suas obras de arte, torna ele mais estável, mais psicótico ainda. Tá, mas aí você me pergunta como é que um cara que é caçado pelo Demolidor e pelo próprio Wilson Fisk, com as conexões que o Fisk tem e com a obstinação que o próprio Demolidor tem, continua vivo e intacto? Bem, eu disse que o Demolidor teve algumas lutas, alguns embates com ele e alguns agentes da vida do próprio Fisk, né, algumas pessoas também tiveram algum embate com ele, sem sucesso, que forçou os dois a se unirem. Mas sabe por que os dois individualmente foram incapazes de capturar esse cara? Porque esse cara não era só um pintor maluco comum. Não era mesmo. Ele tem uma força sobre-humana, capacidade imensa de carregar aí de esmagar corpos humanos com alguma facilidade. Tipo assim, pegar a cabeça do camarada e apertar e a cabeça do cara ser espremida feita uma laranja, né? Então ele tem aí um nível de força maior do que o comum, né? Força sobre-humana. Ele também é visto com uma velocidade e uma agilidade maior do que os humanos comuns, visto que ele consegue se mover mais rápido do que o olho humano consegue ver. Não pode ser visto a olho nu quando usa seus reflexos de forma aguçada. Ele também tem reflexos e noções sobre-humanas, assim como o próprio Demolidor. Ele também tem noções, né? Audição, olfato. Ele tem alguns dos sentidos mais aguçados, o que permite que ele veja melhor o ambiente à sua volta. Isso torna um pouco mais difícil pegá-lo, principalmente porque isso seria uma vantagem para o Demolidor e passa a não ser. Né? Porque se o Muso também tem essa mesma capacidade, a vantagem do Demolidor vai para o espaço. Concorda? Pois é, mas aí a coisa piora. A coisa piora porque o Muso também tem a capacidade de absorção sensorial. O que é isso, João? O que é absorção sensorial? Bem, esse camarada pode absorver tudo ao seu redor a ponto de ficar indetectável. Isso mesmo. Ele se mistura aos sons do ambiente, a ponto do próprio demolidor não detectá-lo com precisão. Nós sabemos o quanto a habilidade sensorial do demolidor é eficaz. Quando esse cara se mistura, se camufla no ambiente, ele pode embaralhar tanto, né, se camuflar tão bem no ambiente, que ele embaralha os sinais do próprio demolidor. Fica difícil para o demolidor distinguir aonde ele está. É assim que ele conseguiu escapar de diversos conflitos, tanto faz se é com o pessoal do Fisk ou com o próprio demolidor.
A essa altura do vídeo você deve estar falando, pô, João, mas você falou e não falou quem ele é. Fala um nome pra gente, você só falou ele de muso. Você não deu um nome para ele, não deu um passado para ele. Exatamente. Eu não dei, não falei, né, no vídeo inteiro. Nem o nome real dele, nem o passado dele. Isso é porque o passado dele é uma incógnita, o nome real dele é uma incógnita, de onde ele veio é uma incógnita, de tudo que você pensar sobre esse cara é uma incógnita. Ele só apareceu como um artista sádico e brutal. Nada do passado dele foi divulgado. Nome, passado, envolvimento, treinamento, nada disso. O que eu posso garantir, visto os combates, vistas as HQs e tudo mais, é que esse cara tem essas habilidades sobre-humanas que eu citei, e além disso, ele tem algum treinamento em combate, visto que ele sabe lutar. Em algum momento, ele fez um treinamento em combate, visto que ele sabe lutar. Mas, e que ele é claramente psicótico e perturbado. Mas o passado dele não foi revelado. Após o rei do crime ter ser forçado a fazer uma aliança com o Demolidor, conseguiram prender o Muso, né? Ele foi para cadeia. Ele foi para cadeia, apesar do nosso amigo aqui, o Wilson Fisk, cogitar matá-lo. O nosso amigo Demolidor não permitiu e ele acabou sendo preso. Só que tempos depois, o Muso fugiu da cadeia e começou uma nova chacina, que já era de se esperar, visto que ele não tinha juízo nenhum na cabeça. Né? Seu último confronto com o Demolidor aconteceu em Demolidor 600, um HQ de 2018, em que o nosso amigo Muso tinha fugido da penitenciária e começado uma nova onda de crimes, e por causa das suas circunstâncias de ser imparável, pelas circunstâncias, não porque não tinha outra maneira, o Murdoch acabou assassinando ele, sem ter outra saída. O Murdoch acabou matando ele. Então ele não morreu pelas mãos do Fisk, mas sim pelas mãos do próprio Murdoch, na HQ Demolidor 600, de 2018. Mas foi o caso das circunstâncias, não foi porque o Matt tentou evitar, né? Levou ele para cadeia e tudo, mas ele fugiu e começou uma nova onda de crimes. Vendo que não conseguia pará-lo e nem dissuadiu de não fazer as maluquices que ele faz, o Demolidor foi forçado, né, a, enfim, pelas circunstâncias, se você ler a HQ, você vai entender, pelas circunstâncias, a deixá-lo morrer. Nem é matá-lo de fato, mas deixá-lo morrer. E essa foi a última aparição do Muso nos quadrinhos. Eu não sei como é que vai ser o desfecho dele na série, vamos aguardar pra gente ver, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.